Saudações, seja muito bem-vindo ao nosso projeto do IFRN Campo Santa Cruz, curso completo de Física e agora Forças no Movimento Circular, dividida em duas partes. A nossa aula 18 trata da parte 1. O nosso e-mail institucional, carlo.sergio@escolar.ifrn.edu.br. Qualquer dúvidas e o WhatsApp sempre à sua disposição é o Boy Carlão com o seu cafezinho. Objetivos da aula de hoje: identificar quais são as forças presentes nos movimentos circulares e aplicar as leis de Newton já aprendidas das aulas 12 a 17. Vamos começar. Resultante tangencial. De acordo com a segunda lei de Newton, ela vai ter a mesma direção e sentido da aceleração tangencial. Carlos, como assim tangencial? É a que nós estudamos até agora, gente. Aquela que estava presente nas aulas 4 e 5. Aquela aceleração escalar do vovô e vovó assistindo televisão, vovô, vovó e duas amigas dela, é chamada de aceleração tangencial. Por quê? Porque é a aceleração que está na mesma direção da velocidade. Então, quando se falar em aceleração tangencial, está se falando daquela aceleração que já estudamos. E a resultante tangencial é exatamente a força resultante correspondente à direção do movimento, tá certo? E aí a gente já sabe que se o movimento for acelerado, a velocidade e a aceleração tangencial ou escalar vão estar no mesmo sentido, como já aprendemos. E se o movimento for retardado, a velocidade e a aceleração tangencial têm sentidos contrários, porque no movimento retardado, a aceleração atrapalha a velocidade, diminuindo o seu módulo. Esquematicamente é isso aqui, ó. A reta tangente nada mais é do que a reta do movimento, né? A velocidade de acordo com a aceleração tangencial, caso seja acelerado. E se for retardado, ó, a aceleração tangencial, que é a escalar, atua em sentido contrário à velocidade. E lembre que a resultante tangencial, que é a força resultante referente à reta tangente, acompanha o mesmo sentido da aceleração tangencial, tá? Então, em resumo, resultante tangencial ou força resultante, quando a gente pensa apenas na direção do movimento, é a massa vezes a aceleração tangencial. Recordando com você, a resultante tangencial é medida em newtons, a massa é medida em quilograma e a aceleração tangencial, sistema internacional, é metros por segundo ao quadrado. Mais uma vez, eu só vou ter a resultante em newton se a massa vier em quilograma e a aceleração vier em metros por segundo ao quadrado. Perfeito? Aí nas aulas 9 e 10, nós vimos que em trajetórias curvilíneas, que é o assunto da aula de hoje, vai existir uma aceleração que aponta para o centro. Uma aceleração na direção radial. Quando você escutar a direção radial, é a direção que aponta para o centro. Como já estudamos a aceleração centrípeta, lá nas aulas, na realidade foi na aula 11 que a gente definiu a aceleração centrípeta. Então, da 9 a 11, aliás, aulas 10 e 11, né? A gente viu o movimento circular, foi as aulas 10 e 11, não 9 e 10. Então, a aceleração centrípeta, a gente sabe que vai ser a velocidade escalar ao quadrado pelo raio. Ou, vimos lá também, que eu posso escrever a aceleração centrípeta como a velocidade angular ao quadrado sobre o raio. Então, é bom dar uma retomada às aulas 10 e 11 para relembrar as expressões correspondentes à aceleração centrípeta, mas eu já coloco aqui para você, tá? Essa aceleração centrípeta, por ser uma aceleração, é metro por segundo ao quadrado, a velocidade escalar é o metro por segundo, a angular é radiano por segundo, e não esqueça que o raio tem que ser em metros. Então, como é uma aceleração, essa aceleração também origina uma resultante. A diferença da resultante tangencial para a centrípeta é que a tangencial é na direção do movimento. E a centrípeta, olha para mim, é perpendicular à direção do movimento. Perpendicular à reta tangente. Por isso recebe o nome de reta normal. A resultante centrípeta, na direção radial, aponta para o centro. E ela é dada pela mesma expressão da segunda lei de Newton, massa vezes aceleração centrípeta. Ô Carlos,
Eu não sei qual das duas usar. Simples. Se você estiver preocupado com a reta correspondente ao movimento, é a resultante tangencial. Se você estiver preocupado com algo fazendo uma curva apontando para o centro, aí você usa a resultante centrípeta. Perfeito? E se tiver as duas, evidentemente, eu tenho que lembrar das regras dos vetores. Olha esse desenho esquemático, gente. Vamos ler comigo. Seja uma partícula de massa m que se move em uma certa trajetória. De modo que em um determinado instante, olhando aqui para a figura, gente, o mouse comigo, ó, a resultante das forças sobre ela é diagonal. Mas por que, Carlos? Porque vai ter uma resultante na direção do movimento. Certamente esse corpo está tendo modificação no valor da velocidade. Preste atenção. Apesar de ter a reta tangente, só vai existir a resultante tangencial se o valor da velocidade estiver mudando. Ou seja, a partícula estiver aumentando ou diminuindo o valor de sua velocidade. Compreendeu isso? É por isso que eu escrevi assim, ó, resultante tangencial atua na direção da reta tangente, ou seja, na direção do movimento. E a centrípeta sempre vai existir quando houver trajetórias curvilíneas. E para onde é que ela aponta? A resultante centrípeta para o centro. Então, veja a função de cada uma na vida. A tangencial só existe para modificar o valor da velocidade. Se o valor da velocidade mudar, tem tangencial. No mesmo sentido da velocidade se estiver acelerando e em sentido contrário se estiver freando. E a centrípeta, qual é a sua função na vida? Curvar a trajetória. Sempre existe quando tem movimentos curvilíneos. E por isso que a finalidade dela na vida é modificar a direção do movimento, ou seja, curvar o movimento. Sacou? Ô Carlos, eu queria que você fizesse um exemplo numérico com isso, que eu tô com um pouquinho de dúvidas. Então vamos fazer esse exercício fantástico. Uma partícula de massa 2 kg, vamos olhar para a figura, executa um movimento uniformemente variado. Ou seja, vai existir aceleração tangencial, porque tem aceleração escalar, que é a mesma coisa, em uma trajetória circular de raio 12 metros. Então já tem também aceleração centrípeta, que é uma curva, né? No sentido anti-horário. Então observe que ele está girando. Olha o mouse, gente. Olha o sentido da velocidade na reta tangente. Tá para lá porque é anti-horário, com desaceleração escalar de módulo 4. Então, gente, é um movimento retardado. Desacelerou, a aceleração escalar, ou seja, tangencial, tem sentido contrário ao vetor velocidade. Então você concorda que a resultante tangencial, que causa a aceleração tangencial, tem sentido contrário ao valor velocidade. Então deixa eu ver se eu entendi. O movimento é anti-horário, a velocidade está para lá. Por que a resultante tangencial é para cá? Porque é retardado. A resultante tangencial origina uma aceleração tangencial contrária ao vetor velocidade. Entendi, Carlos. E o valor da desaceleração tem módulo 4. Em um certo instante t, que é o mostrado na figura, a velocidade vale 6 metros por segundo em módulo. Ele quer que você encontre a resultante tangencial, quer que você encontre a resultante centrípeta e quer que você encontre a resultante. Ou seja, o vetor resultante correspondente às duas. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Se o movimento é retardado, os vetores velocidade e resultante tangencial têm sentidos contrários. Eu entendi isso, Carlos. Beleza. Carlos, lá vou eu. Já tem a massa, já tem a velocidade, já tem a aceleração tangencial. Em módulo. É uma desaceleração, é negativa, mas eu trabalho em módulo. E o raio é 12. Então, como é que eu encontro a resultante tangencial? Olha como é fácil.
já tem a massa e o módulo da aceleração tangencial, Carlos. Ah, é só multiplicar. Exatamente. Gente, olha para mim. A restante tangencial é aquela mesma que você já estudou na aula 12 de leis de Newton. É só multiplicar a massa pela aceleração tangencial em módulo, no caso aí 4. Então a massa 2 vezes 4, resultante tangencial 8 newtons, essa setinha azul aqui. Mas a centrípeta, Carlos? Primeiro eu tenho que encontrar a aceleração centrípeta, né? É a velocidade escalar ao quadrado pelo raio. A velocidade eu tenho, que é 6. E o raio eu também tenho, que é 12 metros. Então 6 ao quadrado por 12. Achei a aceleração centrípeta. 36 por 12, 3 metros por segundo ao quadrado. Então, a restante centrípeta vai ser simplesmente a massa pela aceleração centrípeta, que é aquela que existe em trajetórias curvilíneas. 2 vezes 3, 6. Oxe, cara, tem duas forças, é? Uma força tangencial. Atenção, é importante que nesse momento você entenda que eu não estou usando necessariamente o nome força, porque na realidade são resultantes, são forças. Mas alguém faz o papel delas. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Então a resultante tangencial é 8, se você quiser, entre aspas, força tangencial 8, e a centrípeta 6 newtons. Então, eu tenho um triângulo retângulo, Carlos. Se eu tenho um triângulo retângulo, vamos utilizar Pitágoras aqui nesse triângulo retângulo aqui, ó. Ah, Carlos, bota aqui a resultante tangencial, né? Ela é a mesma. Gente, vamos usar Pitágoras. Eu tenho um cateto que é centrípeta e outro cateto que é tangencial. Eu quero a resultante, o vetor resultante das duas. RT ao quadrado mais RCP ao quadrado é R ao quadrado, que é a resultante. Então, R ao quadrado é igual a tangencial, que é 8 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. 64 com 36 é 100. Passando como raiz, porque evidentemente é um valor positivo, né? Que é o módulo da força, 10 newtons. Entendi, Carlos. Carlos, seria possível ainda calcular o ângulo que essa resultante forma, por exemplo, com a centrípeta? Tem. Ainda dentro desse triângulo retângulo, vamos recordar a matemática? Tangente desse ângulo é o cateto oposto pelo cateto adjacente. O cateto oposto é 8, que é a tangencial, o adjacente é 6, que é a centrípeta. 8 por 6, simplificando, a tangente do ângulo é 4/3. Teria que ir para uma tabela trigonométrica para descobrir o valor do ângulo. Tem uma boa notícia para você. A maioria das questões a gente não vai poder precisar calcular a resultante total. A maioria das questões a gente vai se preocupar muito, e também é assim nos concursos, com a resultante centrípeta, tá? Porque a tangencial já foi estudada, mas é um exercício que trabalha bem as duas, tá bom? E agora chegamos a um momento muito importante que tem a ver com aquilo que a gente falou. É importante notar que as resultantes centrípeta e tangencial não serão mais uma força agindo. Ou seja, elas são apenas os resultados das forças que estão nas suas direções. Vou explicar melhor. Quando alguém diz que uma força aponta para o centro, por exemplo, o peso, aí eu olho para o peso e diz, fantástico! Não, eu olho para o peso e digo, resultante centrípeta. Se alguma força estiver na direção da reta tangencial, por exemplo, o atrito, eu olho para o atrito e digo, tangencial! Entendeu? Então, as resultantes são apelidos que se dão às forças que estão nas direções ou da reta tangente ou da reta normal. Para isso, vamos observar esse exemplo. Eu estou pegando uma situação sem atrito. Então, não existe atrito agindo sobre esse carro. Quais são as forças que agem sobre esse carrinho nesse ponto mais baixo da depressão? Normal e peso. Aí eu pergunto a você, quem aponta para o centro? A normal. Quem está contrário à normal? O peso. Então, gente, as forças que estão na direção radial, ou seja, na direção que passa pelo centro, receberão o nome de resultante centrípeta. Como são duas, eu vou escrever normal menos peso. Ô, Carlos, quem é que eu escrevo primeiro? Você escreve primeiro a força que está apontando para o centro.
centro. Lembre, Deus é o centro da sua vida. Ele deve vir em primeiro lugar. Então, quando eu tenho duas forças, eu olho a que aponta para o centro, ela vem primeiro, porque é a maior. Porque tem que ter uma resultante apontando para o centro. A resultante centrípeta é normal menos peso. E a tangencial, como não tem atrito, não tem nenhuma força na reta tangente, porque não tem atrito. Então a resultante centrípeta é normal menos peso. Percebeu? Então, mais uma vez, quais são as forças que estão na direção do centro? Normal menos peso, porque quem vem em primeiro lugar é a força que está apontando para o centro. N menos P é a centrípeta. E a tangencial é zero. Então, quando tiver depressão, você já sabe. Normal menos peso é a centrípeta. E se não tiver atrito, tangencial é zero. Esse foi o nosso primeiro exemplo. Sem tripa! Apontou para o centro? Sem tripa. Se você não sabe o que é tripa, é um prato de tripa. Então, a resultante centrípeta é a resultante sem tripa. Ah, professor, que brincadeira chata. Próximo exemplo. Agora eu tenho o carro em uma lombada. Você percebeu que agora o carro está no ponto mais alto? Ah, tem uma lombada. E aí, gente, fazendo as forcinhas sobre o carro, mais uma vez sem atrito, quem está apontando para o centro agora é o peso. Ah, Carlos, entendi. Então, a sem tripa é o peso menos a normal, porque quem aponta para o centro é Jesus na minha vida, vem em primeiro lugar. Então, resultante centrípeta, peso menos normal. E como não tem forças na reta tangente, porque não tem atrito, a tangencial é zero. Saquei, Carlos. Carlos, mostra o exemplo. Ai, Carlos. Ai, meu Deus do céu. Ai, chega, deu um negócio na barriga. Gente, é o globo da morte. Meu Deus do céu, que cara louco, Carlos. Tá de cabeça para baixo. Cuidado, hein, gente? Se tá de cabeça para baixo, normal para baixo. Então nunca esqueça, cabeça para cima, normal para cima. Cabeça para baixo, normal para baixo. Mas por que a normal é para baixo? Porque quando a moto sobe, ela faz uma força sobre o globo para cima. E pela terceira lei de Newton, o globo faz uma força sobre a moto para baixo, de forma mais simples. Se tiver de cabeça para cima, normal para cima. Se tiver de cabeça para baixo, normal para baixo. E aí a normal vai se somar o peso, apontando para o centro. Como não tem atrito, né? Normal mais peso será a tripa, ou, desculpe, a resultante centrípeta. E a tangencial é zero, porque não tem nenhuma força na reta tangente. Sacou? Muito bem, Carlos. Mas, Carlos, isso não acontece quando a moto está aqui nas laterais, né? Pois é, gente. Ó, na lateral, quando a moto tá aqui, ó, tem uma normal apontando para o centro. Aqui também. Ei, Carlos, então nesse caso, a única força que está apontando para o centro é a normal, é? É. Então ela é a tripa. A resultante centrípeta, quando a moto está nessas duas posições que você está vendo aqui, ó, é a normal, a única que aponta para o centro. E, diferentemente das outras, vai ter uma força ao longo do movimento, ao longo da reta tangente. É o peso. Olha o peso aqui, gente, ao longo da reta tangente. Então, o peso é a resultante tangencial. Então, neste caso, a força resultante sobre a moto é a resultante vetorial da força que aponta para o centro, que era a centrípeta, com a força da reta tangente, que é o peso. Teria que fazer Pitágoras para achar a força resultante sobre a moto. Nos três casos anteriores, a resultante era só a centrípeta. Mas aqui não. Tem que fazer Pitágoras. Fique atento, tá bom? Carro. Exemplo extraordinário. Carro fazendo uma curva. Gente, em todas as questões, a gente trabalhou com um plano vertical. E agora nós estamos trabalhando com um plano horizontal. Quando o plano é horizontal, a normal e o peso não interferem na trajetória circular. Bote na cabeça. Plano horizontal, normal está para cima, peso está para baixo. Forças no plano não pode ser nem normal e peso. Olha para a figura. Normal e peso não tem nada a ver com centrípeta, porque o centro está no plano horizontal, como uma pista, entendeu?
Então, a única força que pode segurar o carro na curva é o atrito. Tem que ter atrito para segurar o carro na curva. Então, como esse atrito está apontando para o centro, porque, mais uma vez, plano horizontal, as forças que apontam para o centro têm que ser forças deitadas. O atrito está apontando para o centro, porque o pneu do carro faz uma força para fora da curva, pela terceira lei de Newton, o piso da curva faz uma força no pneu para o centro. A resultante centrípeta é a força de atrito. E na vertical, normal e peso se equilibram. Por que se equilibra um carro? Tem o mesmo valor, sim, porque o carro nem está subindo nem descendo, ele está sempre mantendo-se no plano horizontal. Então, a normal equilibra o peso. Perfeito? Mas se você tiver um plano inclinado, aí o negócio vai mudar um pouquinho, a gente vai ver nos exercícios. A mesma pista agora, alguém resolveu inclinar. Se inclinou, a normal fica perpendicular ao piso e o peso fica na vertical. Então, na vertical, já aprendemos em plano inclinado que quando tem um plano inclinado, quem diz para o peso calma normal, é o n cosseno. Então, o n cosseno é igual ao peso. Cosseno de quem? Do ângulo formado com a horizontal. Então, se você tiver um plano inclinado, a normal vale n cosseno de alfa. Na verdade, não é que a normal vale n cosseno de alfa. A componente da normal na direção vertical é n cosseno de alfa, que vai ser igual ao peso. E quem vai ser a tripa? A normal? Não. A normal tem que fazer a componente dela deitada. Então, ó, com ângulo, aqui ficou cosseno. Como aqui é sem ângulo, n seno de alfa vai ser a centrípeta. Então, quando aparecer uma situação de um plano inclinado girando assim, aprenda, n seno de alfa é a tripa e o n cosseno equilibra o peso, tá bom? Caso importante que a gente vai analisar nos exercícios que estamos iniciando agora. E aí, gente, tranquilo? O que é que a gente aprendeu até agora na nossa aula? Fazendo um breve resumo ao longo dos 22 minutos. Quando você tem uma curva, você tem a resultante centrípeta. E só vai existir a tangencial se estiver aumentando ou diminuindo a velocidade, não é? E ela é sempre perpendicular à centrípeta. Então vamos fazer exercícios maravilhosos. Primeira questão vem lá do Rio de Janeiro. Um carro de automobilismo se desloca com velocidade de valor constante. Anote aí. Se a velocidade tem valor constante, não existe resultante tangencial. Nenhuma curva, não. Toda vida que a velocidade tiver valor constante, a tangencial é zero. Anotou? Por uma pista de corrida plana. A figura abaixo representa a pista vista de cima, destacando 4 trechos. AB, que é retilíneo. BC, que é curvo. CD, que é retilíneo. E DE, que é curvo. Muito bem, Carlos. O que é que ele quer na questão? A força resultante que atua sobre o carro é maior que zero nos seguintes trechos. A tangencial é zero em todos, porque a velocidade tem módulo constante. E só vai existir resultante nas trajetórias curvilíneas. Você sabe disso. Então, mais uma vez, a força resultante ela é composta de duas parcelas. A tangencial, que neste caso é zero, simplesmente porque a velocidade tem valor constante, não importa se é curva ou reta, e a centrípeta. Só que a centrípeta somente existe em curvas. Então, gente, qual é a conclusão que a gente chega? Só vai existir força resultante quando tiver curvas, quando tiver centrípeta. Então, a força resultante vai ser maior que zero, ou seja, vai existir em que trechos? Pense um pouquinho. Veja se não é isso que a gente falou. Nos trechos A, B e CD, a resultante é nula, porque nem tem tangencial, porque a velocidade tem módulo constante, e nem tem centrípeta, porque é uma reta. E nos trechos curvos, a força resultante não é nula. A tangencial é, mas a resultante não, porque tem curva. Se tem curva, tem centrípeta. Então, qual é a alternativa correta, gente? Vocês deram um show nessa questão, né? A alternativa correta é a letra B de bola. Só vai existir resultante
nos trechos BC e DE, que é onde tem a resultante centrípeta, a tangencial é zero em todos os trechos, porque a velocidade tem módulo constante. Carlos, gostei muito dessa questão, letra B. Ah, gente, questão mais uma vez da UERJ. Eita, que imagem linda! Imagem real da ponte Rio-Niterói, que tem aproximadamente 1.200 metros. Muito bem, ele está dizendo que é um trecho curvilíneo. Ok, cara, o que é que a questão quer? Considere um veículo, tem massa de 2.000 kg, beleza, sistema internacional, que percorre o trecho indicado com uma velocidade constante de módulo 64,8 km por hora. Não tem tangencial, porque, mais uma vez, a velocidade tem módulo constante. Só que como é uma curva, vai ter centrípeta. E se tem centrípeta, não tem no tangencial, ela é a resultante. Entenda, quando ele pergunta a força resultante, ela é a composição da tangencial com a centrípeta. Se a tangencial é zero, a resultante vai ser só a centrípeta. E eu só preciso de quê, Carlos, para fazer a questão? Só preciso entender que, tendo-se a massa, que é 2.000 kg, o raio que ele deu na questão, que tem 1.200 metros do trecho curvilíneo, foi o que ele falou, e a velocidade não pode estar em km por hora, tem que ser no sistema internacional. Como é que transforma km por hora para metros por segundo? Vimos na aula 1, divide por 3,6, né? Porque 1 quilômetro tem 1.000 metros, 1 hora tem 3.600 segundos. Quando você simplificar, divide por 3,6, que dá 18. Então, qual é a expressão da resultante centrípeta, hein, Carlos? Massa vezes a aceleração centrípeta, que é v ao quadrado sobre r. Aí já pode escrever direto, mv ao quadrado sobre r. Então, tá aí. Massa 2.000, velocidade em metros por segundo ao quadrado, dividido pelo raio, que é 1.200. Então, 18 ao quadrado é 324. Daqui eu tiro que 2.000 vezes 324 dá 648.000. Dividido por 1.200, quando você faz, você encontra a resultante centrípeta, que é a resultante total, porque a tangencial é zero. A centrípeta é a própria resultante. 540 newtons, portanto, letra E. Carlos, tô gostando das questões, viu? Letra E, massa. E essa é uma obra-prima. Atenção, prova de ciências da natureza associa física, química e biologia. A centrifugação é o principal método para a separação do plasma do sangue. O esquema simplificado de uma centrífuga de laboratório é mostrado na figura abaixo, onde duas ampolas de massas iguais giram com velocidade angular constante W em torno de um ponto O presas pelo vínculo V. Carlos, você está dizendo que é um movimento circular centrípeta? Por que ele usa o nome centrífuga? Explicamos isso na aula 15. Existe a resultante centrífuga para os referenciais acelerados, se eu considerar um corpo ao longo da curva. Mas nós estamos analisando para um referencial em repouso, tá? Então fique tranquilo. Quando ele falar em centrífuga, tem a ver com centrípeta, porque a gente considera o nosso referencial, tá? Dá uma olhadinha na aula 15 para entender bem essa diferença. Mas isso não vai atrapalhar a resolução da nossa questão, ok? Muito bem, Carlos. Tá aí um exemplo, né? Você vê realmente, ó, é assim que você tem os resultados da amostra de sangue, eles são postos a girar com essa velocidade angular que você está vendo aqui. Carlos, que questão massa. Na fábrica desse equipamento é feito um teste de funcionamento no qual os vínculos são submetidos a uma força radial. Opa! Força radial tem a ver com raio? Tem a ver com centro. Então ele está dando a resultante centrípeta, 300 newtons. Se a massa das ampolas é 12 gramas, tem que transformar para aquilo, hein? Ele quer saber qual é o valor da velocidade angular. Então, com muita calma, vamos lá. Massa, já vou transformar para quilo. 1 quilograma tem 1.000 gramas. Grama para quilograma, 1 quilograma tem 1.000 gramas, divido por 1.000. Se multiplicasse, daria 12.000 quilos, não tem lógica. Dividindo 12 por 1.000, 0,012 quilogramas. O raio tem que ser em metro. 10 centímetros, 1 metro tem 100 centímetros. Divido por 100, 0,1 metro. E a restante centrípeta é 300. A questão quer o W. Você, com esses dados, massa em quilo, raio em metros e restante centrípeta em newton, você ainda lembra qual é a expressão da restante centrípeta? Porque a tangencial aí nem se falou, né? Então, com certeza, não vai ter nenhuma força ao longo da reta tangente. A aceleração centrípeta, quando tem velocidade angular, gente, ela é W ao quadrado vezes R. Isso veio lá da aula 11.
Agora eu tenho os dados, né? Como ele quer o W, foi o que eu fiz. Eu isolei W ao quadrado. M e R estão multiplicando o W ao quadrado. Passei dividindo a resultante centrípeta. Então, W, como é ao quadrado, passou raiz, substituindo os valores. Resultante centrípeta é 300, a massa é 0,012 e o raio é 0,1. Cuidado com a matemática básica aqui, tá? Dá 300 dividido por 0,012. Quando eu faço a divisão, encontro 250 mil. Macete para você. O número de zeros que sai de dentro da raiz é a metade. Se tem 4 zeros, saem 2 zeros. E a raiz de 25 é 5. Então, ficou a velocidade angular 500 radianos por segundo. Carlos, e se o número de zeros fosse ímpar, não tem raiz exata. Teria que fatorar, tá bom? 500 radianos por segundo é a velocidade angular da centrífuga. Questão espetacular para uma prova que liga física e biologia. Olha que obra-prima, Rio Grande do Sul. Um abraço, meu filho, que está morando no Rio Grande do Sul, em Santa Rosa. Te amo, tá? Algumas empresas privadas têm demonstrado interesse em desenvolver veículos espaciais com o objetivo de promover o turismo espacial. Neste caso, um foguete ou avião impulsiona o veículo, de modo que ele entre em órbita ao redor da Terra. Admitindo-se que o movimento orbital é um movimento circular uniforme em um referencial fixo na Terra, é correto afirmar que: letra A. O peso de cada passageiro é nulo quando esse passageiro está em órbita. B. Uma força centrífuga atua sobre cada passageiro formando um par ação e reação com a força gravitacional. Deixando claro que você não pode misturar resultantes em movimentos em referenciais não inerciais, que no caso seria a força centrífuga, com a força gravitacional no referencial inercial. Então nem vamos discutir esse lance da força centrífuga. Volte para a aula 15. Está errado. O peso de cada passageiro atua como resultante centrípeta. O certo mesmo é resultante centrípeta, mas ele está usando aí o nome força centrípeta, tá, do movimento. Por isso, os passageiros são acelerados em direção ao centro da Terra. D. O módulo da velocidade angular dos passageiros, medida em um referencial fixo na Terra, depende do quadrado do módulo da velocidade tangencial deles. E letra E. A aceleração de cada passageiro é nula. Então, cuidado que as alternativas estão bem minuciosas. Vamos com calma. Quando um corpo está em órbita, gente, a velocidade dele é constante, porque nada está acelerando ele em termos de aumento ou diminuição de velocidade. Ele está em órbita. Ele descreve um movimento circular uniforme, aula 10. Então, se não tem a resultante centrípeta, porque realmente não tem nenhuma força que acelere ele ao longo da órbita, cuidado, nenhuma força acelera ele ao longo da órbita. A força resultante sobre ele será apenas a resultante centrípeta. E aí eu pergunto a você, a resultante centrípeta está apontando para o centro. E é o peso dele que aponta para o centro. A Terra faz. Então o peso desempenha o papel da resultante centrípeta. Mas, Carlos, resultante centrípeta eu sei que é massa vezes aceleração centrípeta. E peso eu já vi na aula 12 que é massa vezes gravidade. Então, se eu cortar massa com massa, a aceleração centrípeta é a própria gravidade. O que significa isso? Que o satélite vai estar acelerado. Mas você não disse que a velocidade dele era constante? Gente, quando eu digo que está acelerado, essa aceleração pode ser no sentido de curvar a trajetória, que é o que acontece. Então, é uma aceleração centrípeta, que é igualzinho à aceleração da gravidade. Então, acredite, o corpo cai ao longo do círculo, só que ele cai descrevendo um círculo. Então, preste atenção. Quando um corpo está em órbita, existe aceleração. Existe. Essa aceleração, que é a da gravidade, é uma aceleração do tipo centrípeta. Centrípeta. Uma aceleração que está simplesmente curvando a trajetória. Questão muito boa, letra C. O peso de cada passageiro atua como a resultante ou a força centrípeta do movimento. Por isso, os passageiros são acelerados em direção ao centro da Terra. Esse acelerado não é no sentido de
aumentar o valor da velocidade, e sim de curvar a trajetória. Então, quando eu digo que algo está acelerado, não significa necessariamente que está aumentando o módulo da velocidade. Pode ser que esteja apenas curvando o seu movimento, curvando a direção do movimento. Se você já tem disponível aí as aulas 31 e 32 de gravitação, eu faço detalhes adicionais lá nas aulas 31 e 32, falando sobre imponderabilidade. Então, letra C, excelente questão, tá bom? E aí, obra-prima, obra-prima, obra-prima. Gente, possibilidade do aluno errar essa questão é enorme, mas você não vai errar. Vamos lá para São Paulo agora. Algo muito comum nos filmes de ficção científica é o fato dos personagens não flutuarem no interior das naves. É verdade, eles não flutuam. Mas, professor, a gravidade não é zero, não? Não. A gravidade não é zero. Lembre que é a aceleração centrípeta na questão anterior. Vige, eu pensei que quando o corpo está em órbita, a gravidade é zero. Não. Mesmo estando no espaço sideral, sem campos gravitacionais externos. Eles se movem como se existisse uma força que os prendesse ao chão das espaçonaves. É verdade, se ele está em contato com o chão, tem tipo uma força. Um filme que se preocupa com essa questão é 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick. Nesse filme, a gravidade é simulada pela rotação da estação espacial, que cria um peso efetivo agindo sobre o astronauta. A estação espacial, em forma de cilindro oco, mostrado a seguir, gira com velocidade angular constante de 0,2 radianos por segundo em torno de um eixo horizontal perpendicular à página. O raio da espaçonave é 40 metros. Galera, apenas uma observação. Nessa questão aí, a gente tem que considerar que ele está dizendo que o campo gravitacional externo é zero e que está dizendo que o peso efetivo que age sobre o astronauta se deve ao movimento de rotação. Baseado nisso, tá aí, né, 2001, Odisseia no Espaço, nós temos o seguinte: ele quer que você calcule a velocidade tangencial do astronauta, representado na figura, e quer que você encontre a normal, né? A força de reação que o chão da espaçonave aplica no astronauta, que tem massa 80 kg. Então, vamos começar. Quais são os dados que foram fornecidos? Lá no capítulo 9, a gente sabe que a velocidade tangencial, ou escalar, é o produto da velocidade angular vezes o raio, lá no capítulo 9 ou na aula 9. Não é isso? Ó, velocidade tangencial metros por segundo, angular radianos por segundo e R é o raio. Então, a velocidade angular é 0,2, o raio é 40, então calculando a velocidade escalar, 0,2 vezes 40, porque 0,2 é a velocidade angular em radiano por segundo e o raio é 40. Velocidade escalar, 8 metros por segundo. Achei a velocidade tangencial. Com ela, isso me permite calcular a normal. Professor, normal é porque a força que o piso faz sobre um corpo que está em contato com ela, a gente chama de normal, que ele está chamando de força de reação que o chão da estacionável aplica no astronauta. É a normal, que tem massa 80 kg. Preste atenção. A questão deixou claro no seu enunciado que não existe a força peso. Está bem claro no enunciado. Se não existe a força peso, na realidade ele disse que não existe campos gravitacionais externos, você não pode representar nessa figurinha o peso. Ou seja, a rotação é que vai causar essa tal de gravidade aparente. Então a única força que atua sobre ele, considerando que não existe atritos, é a normal que aponta para o centro. Então, minha gente, ela é o quê? A própria força centrípeta ou a resultante centrípeta. Mais uma vez eu friso. O enunciado deixa claro: não existe campos gravitacionais externos, não existe gravidade. Eu no começo da questão disse que existia gravidade, mas é quando eu estou considerando um corpo em órbita na Terra. E nessa questão pressupõe-se que a nave espacial está tão longe, tão longe, tão longe de um planeta que realmente não existe gravidade. Então, se não existe gravidade, ele flutuaria. Para compensar isso, ele causa uma rotação. É essa rotação que vai causar a gravidade aparente,
que essa gravidade aparente não é a força-peso, é a resultante centrípeta, que neste caso é representado pela normal. A normal aponta para o centro, que não tem peso, a questão disse isso, é a resultante centrípeta. Bom, então eu já sei a expressão da resultante centrípeta, massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Substituindo a massa por 80, a velocidade por 8 ao quadrado pelo raio, que é 40. Ó, aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso dividir, né, Carlos, 80 por 40. Posso, 2 vezes 64, 128 newtons é a resposta. Questão para você ficar ligado, anote aí. Questão simplesmente fantástica. Não esqueça. Quando o corpo está no espaço sideral, eu chamo de espaço sideral quando não existe a presença de campos gravitacionais criados pelos planetas. Lá não tem gravidade, realmente não tem. No começo eu tinha dito que tinha, porque eu estava considerando o corpo em órbita na Terra. Mas na questão pressupõe-se que ele esteja longe. Então, a gravidade efetiva, que ele chama, é criada pela rotação, pela aceleração centrípeta. A resultante centrípeta é originada por alguém, pela normal, devido à rotação. Então, anota aí, questão brilhante. E aí, gente, a gente traz uma questão muito similar à anterior. Questão que exige um pouco de você, já é questões para quem vai fazer escolas militares, medicina. Cuidado, questão perigosíssima. Uma estação espacial, assim como na questão anterior, em forma de um toroide. Olha só, toroide, o que danado é isso? Nem precisa saber o que é tipo um cilindro um dentro do outro. De raio interno R1 e externo R2. Gira com um período P. Ele chama período de P maiúsculo, né? A gente está acostumado com T maiúsculo, mas a questão está chamando de P maiúsculo. O que é que a gente pode fazer, né? Em torno de seu eixo central. Numa região de gravidade nula, ó, está no espaço sideral também, igual ao anterior. O astronauta sente que seu peso, entre aspas, na realidade é anormal, né? Já sabemos, aumenta de 20% quando ele corre com velocidade constante v no interior dessa estação, ao longo de sua maior circunferência, conforme mostra a figura. Então a questão está dizendo assim: se ele estiver parado, esse peso aparente, que é anormal, tem um certo valor. Mas se ele agora começar a correr feito um abestalhado, aí ele sente um aumento da normal em 20% a mais. Percebeu o detalhe? Muito bem, Carlos. Aí vamos lá. Assinala a expressão que indica o valor dessa velocidade. O aluno tem que entender que a questão pressupõe que inicialmente ele está parado e tem uma certa normal, que é o peso aparente. E depois ele começa a correr e com essa velocidade ele vai ter um aumento da sua normal, que é o peso aparente, né, em 20%. Ele quer saber qual é o valor dessa velocidade. Observe que o astronauta está correndo apenas no raio R2. Então vamos começar a resolução da questão que exige muito de você. Olha aquilo que eu falei. O peso descrito no enunciado não faz referência a um campo gravitacional como na questão anterior. Ele refere-se à reação que a superfície causa nele, que a gente chama de peso aparente. Já tínhamos visto na aula 14 que peso aparente a gente chama de normal, né? Que é a força que o piso da estação exerce no astronauta. Então vamos considerar o primeiro caso, considerando que v é a velocidade da estação espacial e v é a velocidade do astronauta. No primeiro caso, o astronauta tem velocidade zero. Só quem tem movimento é a estação espacial VE. Então a normal, por ser a resultante centrípeta, vimos na questão anterior, ela é m vezes a velocidade da espaçonave ao quadrado, ou da estação espacial ao quadrado, pelo raio R2, que é onde o astronauta está. Agora, quando o astronauta está em movimento, eu vou somar as duas velocidades, porque vai levar em conta a velocidade da espaçonave e a dele. E por que eu vou somar e não subtrair? Porque ele disse que aumentou a normal. Se aumentou a normal, isso aqui tem que ser uma soma para que a normal aumente em relação a N1, né? Ou seja, ele está andando de modo que a velocidade dele seja somado com a velocidade da espaçonave. Então, N2 vai ser M, que multiplica soma das velocidades ao quadrado sobre R2. V é a velocidade da estação e V é a velocidade dele. Então, o enunciado diz que esse N2 é 120% de N1. Por que 120%? 20% a mais. No mundo da porcentagem, tem uma aula minha lá de porcentagem, na aula 10, que eu digo que toda vida que você tem uma porcentagem, se aumentar é 100 mais o que aumentou. Por isso que é 120%.
Só que 120% é 120 dividido por 100, que dá quanto? 1,2. Então, N2 é 1,2 de N1. Nós vamos agora substituir 1 e 2 na expressão 3. Vamos fazer isso? Quem é N2, Carlos? M que multiplica VE mais VE ao quadrado sobre R2. 1,2 de M VE ao quadrado sobre R2. Já dá para cortar M com M e R2 com R2. Então, ficamos que VE mais VE ao quadrado é igual a 1,2 VE ao quadrado. Ah, vou desenvolver o trinômio. Não precisa. Passe o VE ao quadrado dividindo isso aqui. Aqui eu vou usar uma propriedade da potenciação. Como o expoente é o mesmo, VE mais V sobre VE ao quadrado. E 1,2, opcionalmente, eu vou escrever como 12 sobre 10. Vou cortar VE com VE. Gente, não faça isso. Aqui tem um sinal mais. Não faça isso. Então, ficamos dividindo por 2 aqui e aqui. Opcional, para simplificar. Isso aqui vai ficar 6/5. E esses dois aqui permanecem do jeito que está. Eu só fiz uma simplificação. Opcional, tá? Então, agora o que é que eu vou fazer, Carlos? Vou passar o quadrado como raiz para o outro lado. Muito cuidado agora. Vou simplesmente agora, como ele quer o valor da velocidade, o que é que eu vou fazer? Uma soma dividida por VE, eu posso escrever VE sobre VE e posso escrever V sobre VE. E continua a raiz de 6 sobre 15. VE sobre VE é 1. V sobre VE igual a raiz de 6 sobre 5. E agora o que é que eu vou fazer? Vou passar o 1 subtraindo. E a velocidade do astronauta dividido pela velocidade da estação espacial é raiz de 6 sobre 5 menos 1. Eu não vou desenvolver por causa das alternativas, tá? Daqui a pouco eu mostro. Então, V vai ficar VE que está dividindo, porque temos que dividir nessa vida, irmãos, porque eu, Senhor Deus, multiplicarei suas bênçãos, multiplicando para o outro lado. Então, V é raiz de 6 sobre 5 menos 1 vezes VE. Mas espera aí, nas alternativas não tem a velocidade da estação espacial. Ela está sendo dada em função do raio R2 e do período. E você ainda lembra que velocidade em física é a distância percorrida pelo tempo? Em uma volta, qual é a distância do Cachupiri? Borda do Cachupiri? 2πr2. Lembre, quando você tem um movimento circular, a velocidade é o Cachupiri, 2πr. Cachupiri. R2 porque é onde o astronauta está. Pelo período, que na questão ele chamou de P. Então, gente, essa é a resposta de uma questão muito desafiante para você, que foi a questão número 6. Tá bom? Não deixa de retomar essa questão, não. Agora vamos dar uma aliviada, né? Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas. Vemos uma foto da polonesa Anita. Se você acertar esse nome, eu mando uma caixa de chocolate para você. Antes de conseguir seu recorde mundial, o martelo olímpico feminino é uma bola de ferro de 4 kg, presa a um fio de aço de 1,2 metros. A atleta gira algumas vezes antes de lançar o martelo. Então tá aí, questão real, uma bola de ferro girando, então tem a resultante centrípeta, não é isso? Imediatamente antes de lançar, Anita girava o corpo, forçando a bola a descrever um movimento circular de 1,8 metros de raio. Professor, mas não é 1,2 metros? 1,2 metros é o comprimento do fio. Mas eu tenho que levar em conta que tem o braço dela também, né? Ah, então se eu somar 1,2 com o braço dela, dá 1,8. Perfeito. Que é o raio do movimento. Leva em conta o braço também. E a velocidade é 30 metros por segundo. Desprezando o efeito da gravidade, qual a intensidade da tração no fio exercida pelo fio na esfera imediatamente antes de ser lançada? Gente, questão que dá para a gente fazer. Então veja, a bola faz uma força no fio para direita e o fio faz uma força na bola para a esquerda. A restante centrípeta não é sobre o fio, é sobre a bola. Então, de novo, o fio faz uma força na bola. Aliás, a bola faz uma força no fio para a direita e o fio faz uma força na bola para a esquerda, ou seja, apontando para o centro. Tração
É a única força que aponta para o centro. E a normal? Não, gente, não existe normal aqui não. A esfera não está em contato com nenhuma superfície. Ó. A única força, olha para a figura de cima, a única força que aponta para o centro do movimento, que é onde está o corpo dela, é a tração. Então a tração, professor, é a tripa? É. A tração é a restante centrípeta. E restante centrípeta não é massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio? Qual é a massa da esfera? 4. Qual é a velocidade que está girando? 30 ao quadrado. E o raio? 1,8. Então, 4 vezes 900 por 1,8. Então, 3.600 por 1,8, você encontra 2.000 newtons, letra C. Carlos, deu uma aliviada em relação à anterior, né? Questão número 8, parecidíssima com a 7, mas é muito interessante. Lá da Unicamp, uma bola de massa 1 kg, presa à extremidade livre de uma mola esticada, que tem constante elástica 2.000 newtons por metro, descreve um movimento circular e uniforme, ou seja, velocidade escalar constante, de raio 0,5 metros com a velocidade de 10 metros por segundo, sobre uma mesa horizontal e sem atrito. A outra extremidade da mola está presa a um pino em O. Então, gente, temos que analisar qual é a força que está apontando para o centro aqui. Não é isso? O comprimento original da mola antes de ter sido esticada é... Como assim? Não é 50 centímetros, não? 0,5 metros? Não, porque quando a bola começa a girar, ela deforma a mola. Vixe, Maria, ele quer saber o comprimento antes dela formar? Então, olha o desenho esquemático. Isso aqui é ela parada, tá? Isso aqui é quando ela começa a girar. É verdade, cara. Quando ela começa a girar, ela deforma a mola, né? A bola faz uma força na mola para a direita. Pela terceira lei de Newton, a mola faz uma força na mola para a mola faz uma força na bola para a esquerda. E essa força nós sabemos que é a força elástica. Então, sem dúvidas, quem faz o papel da centrípeta aqui é a força elástica, porque é ela que está deformando a mola responsável pelo movimento. O detalhe é que L é o comprimento da mola não deformada e X é a deformação da mola. A soma dos dois, cuidado, é que dá o raio do movimento. Então, o raio do movimento é o comprimento natural da mola mais a deformação. Então, fazendo isso, força elástica sendo igual a resultante centrípeta, lá vou eu. Foram dados os dados, a massa é 1 kg, a velocidade é 10, o K é 2.000 e o raio é 0,5. Força elástica, que é quem aponta para o centro, mais uma vez. A bola faz uma força na mola para a direita, a mola faz uma força na bola para a esquerda. Se é para a esquerda, apontou para o centro. K vezes X é a força elástica. Ainda lembra que é Carlão cheiroso? Igual a mv ao quadrado sobre R. O K é 2.000, X é a deformação, M é 1, a velocidade é 10 ao quadrado, 1 kg e 10 ao quadrado, pelo raio que é 0,50. Ele quer o X, viu, gente? A deformação. Então, 2.000 vezes X é igual a 100 por 0,50. Então, lá vou eu. 2.000 vezes X é igual a 200. Passa 2.000 dividindo. X é 0,1. A deformação é 0,1. Na realidade, ele não quer a deformação. Ele quer o comprimento natural da mola antes da deformação. Mas olhando para a figura, né? Se x é 0,1, L mais 0,1 tem que dar 0,5. Porque x não é 0,1, L mais 0,1 é 0,5. Passo o 0,1 subtraindo, 0,4 metros. Em centímetros, né? 1 metro tem 100 centímetros, você multiplica por 100, 40 centímetros, portanto, letra D de dado. Anote aí, questão top, tá bom? Questão número 9. Obra-prima da Unesp. Amo essa questão. Em um show de patinação no gelo, duas garotas de massas iguais giram em movimento circular uniforme em torno de uma haste vertical fixa, perpendicular ao plano horizontal. Duas fitas, F1 e F2, inextensíveis, de massas desprezíveis e mantidas na horizontal, ligam uma garota à outra e uma delas à haste. Carlos, seria bom você mostrar a figura. Tá aqui as duas garotas, né? A fita F1 liga as duas garotas
e a fita F2 liga até a haste vertical. Enquanto as garotas patinam, as fitas, a haste e o centro de massa das garotas mantêm-se no mesmo plano perpendicular ao piso plano e horizontal. Então, elas estão descrevendo um movimento circular uniforme. Tanto a garota mais perto, que tem raio R, como a garota mais distante, que tem raio 2R. Considerando as informações indicadas na figura e que o módulo da força de tração na fita é 120 newtons. Desprezando o atrito e a resistência do ar, é correto afirmar que o módulo da força de tração na fita F2. Então, ele quer que você ache F2, tendo sido dado que F1 é 120. Qual o perigo mortal nessa questão? Você vai ter que relacionar as duas forças. E o elo de ligação vai ser o quê, cara? Isso que eu vou dizer agora. Gente, anote essa questão. É importante observar que as garotas A e B apresentam a mesma velocidade angular. Quando dois corpos giram, gastando o mesmo tempo no movimento, os corpos têm a mesma velocidade angular. Se você trabalhar com a velocidade escalar, ou linear, ou tangencial, são sinônimos, você vai errar. Porque a velocidade escalar de A é maior que a de B. Lembra daquela questão que a gente fez lá, do satélite em torno da Terra? Então, quando dois corpos giram, presos por um centro, eles têm a mesma velocidade angular, que é o que você deve considerar nessa questão, tá? Para poder relacionar as duas fórmulas. Então tá aí, ó. A força resultante sobre cada uma das garotas é uma resultante do tipo centrípeta, pois as mesmas descrevem trajetórias circulares, como eu falei, com velocidade angular constante. E na vertical eu não preciso se preocupar, a normal e o peso se equilibram. Então, vamos começar pela garota A. A única força que age sobre ela apontando para o centro é a força do fio, que eu vou chamar de T1. Então, T1 eu já sei que é 120 newtons, perfeito? Então, se T1 é 120 newtons e ela é a resultante centrípeta, eu vou escrever mv ao quadrado sobre r. Não faça isso. Mas, cara, por que eu não posso fazer isso? Gente, porque eu tenho que conectar com coisas que são iguais às duas garotas. E o que apresenta o mesmo valor para as duas garotas não é a velocidade escalar, é a angular. Porque senão você não tem como relacionar as duas, entendeu? Então a restante centrípeta sobre a garota A, que é a tração do fio, é mw ao quadrado vezes o raio. Cuidado, o raio dela é 2R. Olhe para a figura, 2R. Então, a velocidade angular de A é o próprio W. mw ao quadrado vezes 2R. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou isolar mw ao quadrado vezes R. Esse 2 que está aqui vai passar dividindo T1, que é 120. Então, 120 é igual a isso. O 2 veio para cá, eu vou dividir. mw ao quadrado vezes R é 60. Mas, cara, por que você está fazendo isso? Porque, gente, eu tenho que fazer uma conexão entre a garota A e a garota B. E nessa conexão, o W é o mesmo. Esse é o detalhe. Você vai entender melhor agora. Olhe para a garota B. Cuidado, viu? A restante centrípeta sobre ela não é só T2, não. Porque tem T1, ó. Se a garota B, através do fio, fez uma força T1 para a esquerda, a garota A faz uma força em B para a direita. E quem aponta para o centro é F2. Aí eu tenho que subtrair. T2 menos T1. A fita 2, a resultante que aponta para o centro é T2 menos T1. Caramba, é mesmo. Igual a mw ao quadrado, que é o mesmo da garota A, que a velocidade angular é a mesma, e o raio agora é só R. Muito bem. Mas mw ao quadrado vezes R, eu já achei na garota A. Lembra que vale 60? Carlos, volta aí. mw ao quadrado vezes R vale 60. Se você tivesse botado o V era diferente. Caramba, eu teria errado. Pois é. Então, T2 menos 120, porque T1 é 120, foi dado lá na garota A, igual a 60. Passa menos 120 para o outro lado, 180. Bote aí, gente, questão perigosíssima. E por isso a alternativa correta é a E. E sabe o que é que você merece agora? Dá cá um abraço. Bota aí, questão top. Ei, Carlos, que aula boa, né?
Mais uma questão parecida com as anteriores, mas parecida com a da mola, tá? Já preparando você para o carro em uma curva, que será assunto da próxima aula. Gente, anote aí questão preparando você para a nossa aula 19. Questão lá da AMAN, Escola Militar. Muitos alunos fazem escola militar. Uma plataforma circular plana está girando em um plano horizontal, em torno de um eixo fixo vertical, que passa pelo ponto O, a 30 rotações por minuto. Gente, isso é frequência, conforme representado no desenho abaixo. Sobre a plataforma giratória encontra-se uma pequena moeda. Estou entendendo, muito bem, cara, legal. Sabendo que o coeficiente de atrito estático entre a moeda e a plataforma é 0,18, a máxima distância do centro da plataforma em metros que a moeda poderá ficar sem deslizar foi dado que a despreza a resistência do ar e as dimensões da moeda. E o módulo da gravidade 10 e o π está pedindo para considerar 3. Carlos, como é que eu vou fazer a questão? Primeiramente, vamos à vista superior. Gente, plano horizontal, como a questão anterior e a questão da mola, normal, equilíbrio peso. A única força que aponta para o centro é o atrito, que, aliás, tem que segurar a moeda, porque senão ele escorrega, é igual um carro. Imagina aí um carro com pneu careca, direção travada, numa curva. Vamos ver isso na questão 11, na próxima aula. Então, o atrito é quem segura a moeda. Então, gente, você já sabe o seguinte, na direção vertical, normal é igual a peso, não preciso me preocupar, porque eles se equilibram, não há movimento da moeda para cima ou para baixo. Normal é igual a mg, que o peso é mg. E na direção horizontal, o atrito aponta para o centro. Agora tenha cuidado, gente. Essa força de atrito, ela é a resultante centrípeta. Mas o detalhe que pode parecer insignificante não é. A força de atrito é a resultante centrípeta, mas existe uma condição para a moeda não deslizar. É que o que, gente? É que essa força de atrito, que é a resultante centrípeta, tem que ser menor ou igual à força de atrito estática máxima. Porque lembre, a força de atrito é uma força de atrito estática. A moeda não pode deslizar. Se ela for maior que a força de atrito estática máxima, a moeda desliza. Então, força de atrito é menor ou igual à força de atrito estática máxima. Então, a força de atrito, que é a resultante centrípeta, sem dúvida, ela não pode superar o atrito estático máximo, porque senão a moeda desliza. Por isso que é menor ou igual. Força de atrito é menor ou igual à força de atrito estática máxima. Aula 16. Qual é a fórmula da força de atrito estática máxima? Coeficiente de atrito estático, para não deslizar, vezes a normal. Então, gente, o que é que eu vou fazer? Vou unir 1, 2 em 3. Então, vamos lá. Resultante centrípeta, que é a força de atrito, de 2, tem que ser menor ou igual ao coeficiente de atrito estático, vezes a normal de 1 mg. Só que você sabe a expressão da resultante centrípeta. A questão está falando em velocidade angular, cuidado. Mais uma vez, mw² vezes r, menor ou igual coeficiente de atrito estático vezes a massa vezes a gravidade. Já vi que eu posso levar em conta que esse raio é exatamente a distância da moeda até o eixo e eu posso agora cortar a massa. E daqui eu vou dizer que w² vezes r é menor ou igual ao coeficiente de atrito estático vezes a gravidade. O que é que ele quer na questão, gente? Ele quer saber a distância máxima da moeda para ela não escorregar, que é o r, o raio do movimento. Então, r é menor ou igual a coeficiente de atrito estático vezes a gravidade sobre w². Da aula 9, já vimos que a velocidade angular relacionada com a frequência é 2π vezes f. É fácil de entender por quê. A velocidade angular é o ângulo que se descreve, que é 2π, dividido pelo tempo, que é o período. Como a frequência é o inverso do período, o período passa para cima como frequência. Mas isso foi na aula 9, você tem que retomar. Então eu vou dizer que o raio é menor ou igual ao coeficiente de atrito estático vezes a gravidade, dividido por 2πf ao quadrado. Eu estou escrevendo assim, gente, porque ele deu a frequência na questão, tá certo? Então, só retomando, R é o raio, μ é o coeficiente de atrito estático, foi dado, G é a gravidade e F é a frequência. Cuidado, ela tem que ser em rotações por segundo. Então, vamos pegar os dados. Coeficiente de atrito estático 0,18,
a gravidade é 10, o π é 3 e a nossa querida frequência. A nossa querida frequência, ela está sendo dada em rotações por minuto. Então, um minuto tem 60 segundos. Ah, tem que ser em rotações por segundo, Carlos? Ô, Carlos, não poderia só dividir por 60, não? Pode. Para transformar rotações por minuto, que é RPM, em hertz, rotações por segundo, basta dividir por 60. Mas eu quero só lembrar que isso acontece, porque um minuto tem 60 segundos. Está aí a frequência 0,5. Agora é só substituir os valores. Coeficiente de atrito estático é 0,18, a gravidade é 10. 2 vezes o pico é 3 e a frequência que é 0,5. Então, em cima ficou 1,8, embaixo 6 vezes 0,5 é 3, ao quadrado dá 9. Então, o raio é menor ou igual a 1,8 sobre 9. 1,8 sobre 9 me dá 0,20 metros. O raio tem que ser menor ou igual a 0,20 metros. Em centímetros, era só multiplicar por 100, que daria 20 centímetros. Tá certo? Portanto, letra A, questão número 10. Aula muito interessante, conseguimos atingir os objetivos, identificamos as forças presentes em movimentos circulares, sim, normal, peso, atrito, coisa e tal. E aplicamos as leis de Newton, que é as duas formas da tangencial e da centrípeta, tá? Abração para você e nunca esqueça, nunca desista dos motivos que te fazem sorrir. Quero mandar um abraço especial aos alunos da turma de calcular do período 2026.2 do IFRN, viu? Carinho grande por vocês. Formatura em 2030, estaremos juntos. Um abraço, até breve!